Tem energia aqui ou tem apagão? Não, aqui tá bem. Aqui tá tem energia. iluminado. Tá iluminado, não tá? E o Sim. apagão da mão de obra? Apagão? Não é Ouço apagão da isso mão de obra? bastante, viu? Você tem perdido cooperadores? Por quê? Para quem? Estão saindo as pessoas que não poderiam sair? É isso que nós vamos discutir nesse episódio aqui do Sercast. Isso aí. Mais um episódio do Sercast. Você puxou um tema que agora o bicho vai pegar, hein? É puxado, não é? Então, vambora. Eu não corro. Eu imagino. Você corre, Sérgio? Não, corre pra cima. Pra porque dentro. esse daí, se você não correr pra cima dele, ele vai te pegar de qualquer jeito. Então, vamos lá. Isso aí. Que alegria, meus amigos. Mais um episódio do nosso Sercast, trazendo mais um assunto relevante. Muito bem. Obrigado, meus amigos. Juntos. Bora lá. Por estar aqui. Mais um. Mas Pode é ser- impressionante, nós estamos vivendo um ambiente que é um misto, né, de pânico, de preocupação, de ameaça, e esse termo apagão da mão de obra ficou muito frequente, e principalmente no agronegócio, que é onde a gente convive mais, mas provavelmente isso está acontecendo em todos os setores, né? Evolução de tudo, pandemia. Na pandemia houve a grande renúncia, ficou esse termo nos Estados Unidos, onde, se não me engano, 18 milhões de americanos pediram demissão em menos de 6 meses. Então criou um halo, né? Criou um buraco aí nas empresas, as empresas correram atrás, era época de todo mundo online, agora volta, não volta, Ricardo já falou desse tema nos instigando aqui, do online, do presencial. Enfim, por que as pessoas estão perdendo os cooperadores que não poderiam perder? O que está acontecendo? Diga aí, Sérgio. Você que está dentro de uma empresa, está lá gerindo uma turma grande. Sabia que essa é uma pergunta bastante corriqueira que as pessoas fazem quando nos visitam lá, né? Como é aí? E eu digo, aí? Eu digo, aqui. É a seguinte, né? É que muitas das vezes as pessoas imaginam que tudo se resume a salário. E esse é um assunto que nós vamos abordar aqui. Eu já deixo aqui a minha instigação, né? Sua pimenta. Como é a sua relação com a comunidade que você está inserida aí? Se você é o cara que paga pior dos seus 10 vizinhos, seja ele indústria, cana, café, cara, sem dúvida, comércio, né? Você realmente está numa situação complicada. Você não precisa ser o primeiro. Eu não estou dizendo que você precisa ser o primeiro, mas essa é algo que eu gostaria que as pessoas olhassem. Como eu estou situado no meu entorno. Isso. Porque, não que não seja importante, mas o salário tem que ser condizente com a realidade de qualquer um, né? Um cara que mora numa capital como Goiânia ou uma capital como São Paulo, não pode... O salário faz diferença se ele mora numa cidadezinha do interior do estado de São Paulo, porque o custo de vida muda demais. Então, a situação onde você está inserido, ela tem que ser levada em conta. Mas eu, às vezes, me preocupo, porque as pessoas se preocupam tanto com apenas o ganho salarial e esquece de um monte de outras coisas que podem vir agregando no seu recebimento, né? Um plano de saúde decente, que dá uma segurança psicológica, né? Muito legal. Então, assim, eu vejo como impactou positivamente na nossa empresa com a questão da gente conseguir colocar um plano de saúde para as famílias terem uma ideia e uma segurança. Então, assim, eu acho que muito mais do que só aquele salário que cai na sua conta, tem um monte de contexto aí, né? Nós vamos falar durante a conversa, vou deixar para os meninos falarem aqui, mas eu acho que a maior parte das pessoas querem ter um salário justo e não é salário alto. Eles querem estar num ambiente saudável. Eles querem ter segurança para sua família e para o seu trabalho, segurança psicológica de poder trabalhar. Eu acho que é por aí que a gente vai reter mão de obra, né? Então, nesse momento aí, eu só queria fazer uma colocação para ficar gravada. Valor que vai no seu contra-cheque não é 100% responsável pela saída das pessoas da sua propriedade. Ele é importante, mas não é sozinho. Nós precisamos cuidar de outras coisas que nós vamos desenrolar durante a nossa conversa aqui. Eu quero aproveitar a sua experiência dentro de uma empresa que nós conhecemos, né, nossos ouvintes, nossos amigos aí, quem ainda não sabe, o Sérgio é diretor do grupo
Colorado, né? Uma fazenda de leite e fazenda de laranja. Estamos com quantos colaboradores lá hoje, Sérgio? Mais ou menos? Mais ou menos uns 700 a 800 colaboradores. Na sua visão como diretor, né? Você é diretor, você não é proprietário e não é o colaborador que está lá, né? Na sua visão, o peso maior, a responsabilidade maior desse apagão aí, desse escuro que nós estamos na mão de obra, é mais dos líderes ou é mais da equipe ou é igual? Tem um peso maior aí, tem uma responsabilidade maior aí? Eu vejo muitos donos de fazenda culpar a equipe. E vejo muita equipe culpar os donos. E eu até hoje não sei de quem que é a culpa ou de quem é a maior culpa, né? Rapaz, eu vou jogar uma pimenta aqui. Para mim, a culpa é sempre da liderança. Sempre. Porque se o dono não te dá a condição de trabalhar, você como líder tem que convencer o dono que você precisa. Se a sua equipe é o problema e você é o líder, você tem que convencer a equipe que ele precisa entregar porque o dono precisa ter rendimento. A empresa. Então, eu acho que a liderança ela tem a capacidade de mudar a cultura, mudar tudo. Então, e a gente vai falar daqui a pouco, uma outra oportunidade, sobre as vibrações que cada um tem, né? Assim, a liderança tem que fazer esse trabalho de conectar quem está acima, de quem está do lado, de quem ainda está galgando um degrau. Então, eu acho que a liderança é, sem dúvida, a porcentagem mais responsável pelo sucesso, mas também pelo insucesso de grandes e boas empresas. Sabe? Então, senhores líderes, vocês estão ouvindo de um líder, né, Eduardo, que lidera uma equipe de 700 pessoas há mais de 30 anos, está ouvindo da boca dele que a responsabilidade maior é do líder, né, Sérgio? Isso tem que ficar muito claro. O líder que passar a pensar dessa forma, entender isso, ele começa a mudar o jogo. Tô certo, Eduardo? Perfeito. E nós estamos falando aqui de perda de cooperadores, né? Que é um tema dentro de contratação, retenção. A perda, ela tem que ser diagnosticada, sabe? Então, todas as empresas que fazem uma entrevista demissionária, quando o cooperador pede demissão e que o cooperador tenha realmente a chance de falar a verdade, não é o salário que tira. Não é o salário. Ainda bem que nós concordamos. O Ministério do Trabalho aqui no Brasil fez uma pesquisa grande recentemente. De todas as pessoas que pediram demissão, elas foram convocadas ou convidadas a participar de uma pesquisa. Foram milhares, mas acho que 9 ou 10 mil só que responderam. A grande maioria respondeu que já estava de olho em outro emprego. Já estava procurando outro emprego. Aí quais os motivos? Salário é importante também, claro. Mas principalmente falta de visão de futuro, falta de perspectiva, falta de um ambiente que fizesse aquela pessoa querer ficar, que é o que o Sérgio falou. Né? Então, normalmente nós pedimos demissão do nosso gestor. Normalmente. Pessoas não pedem demissão da empresa, pede de pessoas. Exatamente. Geralmente do líder, né? Por isso o cooperador de alta performance, ele não pede aumento de salário, ele pede demissão. Eu li essa frase outro dia, gostei demais. É verdade. Não vai te pedir aumento de salário, ele vai te pedir demissão. Ele pede demissão. Já que não estão me valorizando, eu vou me valorizar. Ou seja, esteja atento, as pessoas emitem sinais o tempo todo. Se eu já estou procurando outro emprego, eu vou mudar o meu comportamento, não tem como, é humano. Não tem como eu ser o mesmo se eu já estou me sentindo fora. Meu foco é outro. É outro. Agora, o que está levando a isso? Por quê? Perder um cooperador, é normal esse turnover, né? Agora, quem está medindo isso? No evento da Scott foi interessante. Eu mandei 3 perguntas para uma gestora, que é a Ana Paula, da Fazenda Cigana, que é a fazenda bicampeã em rentabilidade em 800 fazendas de gado de corte no Brasil, e mandei para o Gerson, que é capataz no sul do Brasil. Mandei para ela e para ele as mesmas perguntas. As respostas vieram idênticas. A diferença que tinha lá era semântica, mas idêntica. O que faz uma fazenda ser atrativa? Salário é importante? É importante. O ambiente, a pessoa se sentir valorizada, ela se sentir parte. É não cuidar só do salário, é ter uma moradia boa, né? E o que faz a pessoa ir embora? É não ter isso. É a falta disso. É não ter isso. Boa. Os dois responderam dentro do mesma coisa. Mesma visão. E tem muitas pessoas que acham que ganho é só salário, mas tem um monte de benefícios. Opa!
né? Que é uma outra maneira de você olhar a rentabilidade sua diante da sua família, diante da sua empresa, né? Mas muita gente olha só o contra-cheque. Mas às vezes aquilo é o que é tangível, né? Que você pega, mas e o que é intangível? O ambiente, né? Como o Ricardo sempre fala, a qualidade que a sua família está morando, né? A segurança, você vê os seus filhos crescendo e você saber que no final do mês vai dar tudo certo, porque você confia na empresa, né? O plano de saúde que você plano falou, de saúde, eu tô nossa. entregando mais segurança para minha família. Imagina Olha, o medo que um pai de família tem de um filho ter uma doença adoecer. grave. E Saber tem um que ele- problema e não... Saber que ele está seguro Puxa daquilo. vida, quanto vale isso? Agora, deixa eu polemizar aqui. O que é mais importante? Eu dar um plano de saúde para um colaborador e simplesmente entregar? Ou eu tenho que mostrar para ele o valor disso? Entendeu a pergunta, Sérgio? entendi. Eu fico muito preocupado da pessoa chegar e falar, ó, o salário seu é tanto, a casa sua é essa, e aqui a gente oferece um plano de saúde. Tá, tchau. Eu tenho uma visão bem clara disso. Lá Isso é pro líder pensar, né? Não, é para o líder pensar. E eu acho que a empresa, o RH, o DHO, e nós temos um trabalho muito legal lá, nós temos o Ivan que trabalha com a gente lá na Colorado, que faz um trabalho muito legal com isso. Porque nós temos que demonstrar para as pessoas o que nós fazemos, porque às vezes não é por maldade. Ela não consegue enxergar Você e não valorizou? ela vai se atirar no mundo, ela vai perder essa visão. Então, nós como líder, e quando eu digo líder, não é só o diretor, o gerente, não, o líder é o cara que está tocando lá, o cara do RH, é o encarregado do departamento, a liderança, ela é situacional. Isso. Lembrem sempre disso, né? Ninguém está falando aqui só na alta liderança, não é isso que nós estamos Perfeito. falando. As pessoas precisam dedicar tempo para demonstrar o que existe de bom na sua empresa. Boa. Você não pode ter vergonha de falar que você está desembolsando dinheiro para ajudar a pagar um plano de saúde, seja integral, seja parcial, para o funcionário, para a esposa, para os filhos, né? É diferente, cada empresa tem a sua coisa. Eu acho que é responsabilidade da liderança, inclusive, demonstrar quais são os valores extras que aparecem para que essa pessoa fique. Porque senão é apenas dinheiro, mas não é isso. Quando você fala de um plano de saúde e demonstra a segurança para um funcionário que às vezes tinha até vontade de fazer um tratamento, mas ele vai ter que desembolsar 300 pau numa consulta, ele fala, cara, eu vou ficar sem tratar. Só que esse cara adoece, ele para de trabalhar, aumenta o absenteísmo, você perde o funcionário, ele perde a saúde familiar e você perdeu tudo. Então, eu acredito que nós temos que aprender a se comunicar assim, Ricardo. E não é para contar vantagem, muito pelo contrário, não é isso. A verdade. Temos que fazer a realidade. Então, eu lembraria mais, né? Nós temos lá um vale alimentação. Cara, nós temos que demonstrar para as pessoas o quanto vai aumentar, o que vai fazer. Eu gosto muito de falar. Assim como a gente tem um monte de limitações, nós falamos, cara, isso nós não temos, isso nós não temos. Ué, é o que nós temos. Isso. Quando a gente vai contratar alguém, Justo e coisa claro. mais bonita que tem na Colorado é que nós falamos, olha, isso aqui, tudo que você trouxe da empresa que você vinha, nós não temos. Isso aqui que você não trouxe, nós temos. Isso aqui está igual. Você vai investir em mim, eu vou investir em você. Nós estamos juntos. As pessoas apostam na gente, mas a empresa, ela também aposta no seu funcionário. Isso. É uma E aposta tem que ser dupla. demonstrada. Eu Isso acho aí. que tem que ser demonstrado. Isso aí. E aí, Eu Sérgio, tenho uma história para contar depois. Vai. E aí o pano de fundo que eu vejo aqui é transparência, né? Confiança. Transparência. Você me Transparência entrega tanto. gera Por quê? confiança. Nós temos muita informação hoje. Muita informação. Todo mundo que trabalha em qualquer lugar tem acesso à internet, tem acesso a... Se eu entrar hoje no Google e perguntar qual a produção de leite da Colorado, eu vou Eles vão saber. Vai Em achar, um minuto. Tá lá. Aí eu falo assim, quanto custa um litro de leite hoje no supermercado? Tá. Só que se eu não tiver... E são informações. Eu posso pegar o preço do leite que eu estou vendo no varejo, multiplicar pela produção diária da Colorado, É o que ela e eu vou fatura. entender que o faturamento da Colorado é aquilo. Sim. Se eu não tenho o conhecimento embasando a informação, isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, um sítiozinho que meu pai tinha, que arrendava. O cara falou assim, eu quero aumento, mas que aumento por quê? Não, porque eu tô fazendo aqui, tantos Você litros tá de leite, ficando rico, era Vanessa. 300 litros de leite. 321 litros vezes não sei quanto que é o litro de leite, você tá ganhando isso aqui. A ração é de graça, né? A cerca é de graça. Morte, doença, mas remédio. o que eu tô querendo dizer? Nós estamos na era, não estamos mais na era da informação. A informação está disponível. Nós estamos na era da transparência. Né? Eu participei de um evento numa fazenda em Goiás que foi fantástico. Final de ano.
O dono Você foi lá no Goiás e não me avisou, pô? Não, eu te avisei. Você tava, mas eu vou te achar no Goiás, é a coisa mais difícil. Você tava, sei lá pra onde. Mas o dono da fazenda, ele abriu os números. Uma coisa assim fantástica. Foi um show de realidade empresarial rural. Que bacana. Leandra cara. estava comigo, mas ela ficou encantada. Que O cara bacana. abriu, ó, nós tínhamos a previsão de colher tanto de soja, tanto de milho e vender tanto de boi. Nossa previsão de faturamento era essa aqui. Teve problema na soja, teve problema no milho e teve problema no boi. Uma frustração de faturamento absurda. Tripla. Falando de faturamento. Faturamento. A margem que a gente esperava era tanto, caiu para tanto. Sabe? Mas vocês aguentaram o tranco comigo. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô dobrando o bônus de quem ficou comigo. Olha, que show. Aí é usar o salário, o bônus, o dinheiro da forma mais adequada possível, né? Para quê? Imagina quem saiu dessa fazenda. Foi um ano dificílimo pro agronegócio ano passado, né? Imagina quem saiu, foi embora. Os caras viram a água entrando no barco e falou, o quê? Vou voar disso aqui, Não é? né? Desistiram. E né? aí, É os ratos de porão. E aí, pensando nas pessoas, ó, hoje nós temos as pessoas que vêm para cá para morar aqui dentro, nós temos hoje uma cantina com nutricionista, nós temos academia. Isso é luxo? Não. Isso é capricho. Isso é luxo? Não é luxo, é capricho. Não é verdade? Isso é Fala assim, "Puxa cuidado, vida, é o que a gente quer né? para os nossos Isso é filhos. oferecer. Eu não vou oferecer. O Ricardo tem uma frase fantástica. A Fazenda é a única empresa que você traz um funcionário e ele traz a família para dentro da tua empresa. Traz tudo para dentro. Né? Como que eu não vou cuidar dessa família? Você é corresponsável pelo Como cuidado que eu dele. não vou pensar numa casa que seja não, faz todo minimamente sentido, habitável? O Banheiro Valias, fora da casa, cara. o Valias, e contra a sua história, eu tenho uma história de uma pecuarista, de uma fazenda, que nós começamos a conversar, e ela falou, não, mas nós só não vamos falar de valor de leite, preço de leite, não vamos expor. Eu falei, por quê? Não, porque aí eles começam a pensar que a gente está ganhando muito dinheiro. E, coincidentemente, ela tinha acabado de comprar uma Hilux nova. Aí eu falei para ela, né? Falei, e a senhora acha que eles não sabem quanto custa aquela Hilux? A senhora tem dúvida que eles pensam que a senhora é rica? A senhora tem dúvida disso? Então, abrir os números, abrir o que está acontecendo, é uma forma de você falar para a pessoa, você está aqui dentro, você tem responsabilidade, vem aqui entender o que está acontecendo na fazenda que você trabalha, com o que você está produzindo. A hora que tiver ruim, está aqui, a hora que tiver bom, está aqui, se posicionar, né? Participe comigo da prosperidade E se que engajar, você está né? gerando. Não é? E agora, É um desafio. Isso é um Opa. rompimento de paradigma fortíssimo. e é muito importante, eu vou trazer uma conversa aqui. Infelizmente, nem todo colaborador está preparado para essa Sim, Exato. como nem todo dono, Exato. né? Então, As duas pontas. Então, assim, nós temos que ter essa noção. Mas aí eu pergunto para a liderança. Lembra que liderança é qualquer grupo que tem uma estratégia. Quem é o responsável para os funcionários que estão lá dentro? É o dono ou é o líder? E aí, se você me fala, mas eu não posso fazer isso com o meu time, porque o meu time é ruim demais. Eu te pergunto assim, quem é que contratou? Quem é que A responsabilidade treinou? do seu mentor. Quem é que é o responsável, né? Por isso é que eu coloco tudo nas costas, tudo maneira de dizer, né? Nas costas da liderança. Então, se o cara chegar para mim e falar assim, não, eu não posso contar um negócio desse nunca, que o meu time é ruim demais. Eu falo, rapaz, se o seu time é ruim demais, onde estão os bons? Ele vai falar, os bons foram embora. O Valias comentou aqui no início. Qual é o grande problema de uma liderança ruim? É que os bons vão embora. Vaza. E você fica com quem? Com aquele cara que ele é um aprisionado naquela empresa porque ele não tem mais nada, ele não tem outra opção, né? Acostumou. E aí a mesmice vai ficando na nossa mão. Então é por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, procurando mudança, né? Trazendo isso. E o que eu acho importante aqui esse para apagão nós? de mão de obra aí que tanto se fala, né? O que é importante para nós? Nós estamos aqui direcionados aos líderes, aos gestores, aos donos. Né? Então, ou a gente fala a verdade que a gente está sentindo no campo, Vendo o que nós estamos vendo, ficar aqui escutando só o que nós tentando estamos agradar escutando. e não vamos mudar nada. Não, eu acho que é para ser duro mesmo, Então, é ruim ouvir isso. Então, a responsabilidade, a minha percepção, rodando aí pelo Brasil, é que o chamado poder mudou de mão. Mudou de mão. Quando você tem oferta de qualquer coisa, né? Eu tenho oferta de mão de obra, eu estou escolhendo
Beleza? Por muitos anos foi assim no Brasil, agora não. Agora a Inverteu. mão de obra está Inverteu. escolhendo onde trabalhar. O cooperador está escolhendo. Né? Ou seja, se você for o mesmo, você já está errado. E se você for o mesmo do lado errado, você está morto. Tá morto. Você- O colaborador do meu pai tinha medo de ser mandado embora. É. Hoje, o dono tem medo do colaborador pedir as contas. Tá as duas erradas, né? As duas Nós temos que trazer para o meio, nós temos que trazer para o equilíbrio. Isso. Né? Nem eu tenho que ter medo de você pedir as contas e nem você tem que ter medo de mandar embora. Tá tudo certo, tá tudo bem, tá tudo aberto. Eu não posso ser refém de um mau cooperador. Por isso a minha fazenda tem que ser atrativa. A fazenda desejável, que o Ricardo felizmente trouxe esse termo para o nosso negócio, né? Agora, nós estamos falando de perda. Como que eu estanco a perda? Por quê? Perder um cooperador é normal, né? O turnover é saudável. É saudável. Oxigena Exato. a organização. Agora, ele não Ele sempre vai pode ser 25%, 30%, não é taxa de descarte. Né? Não pode ser assim. Agora, puxa vida, qual que é o turnover ideal? Depende do negócio, depende Da de como empresa, se mede, situação. depende da empresa, depende da oferta. Mas não dá para conviver mais com 10, 12, 15, 20, 25% de turnover. Não dá. Explica um pouquinho aí para a turma que não conhece esse 20, 25 de turnover. Explica isso. Pô, Ricardo, a gente acaba trazendo o termo... Explica isso numa linguagem para um leigo. Para um gerente de uma fazenda lá, que não. Que diabo será isso? Esse Perdão turnover? por trazer essa linguagem. Quem que é esse cara? Quem que será esse cara desse turnover aí, né? Ele vai vir no próximo episódio. Eu tenho um caso bom demais. Eu trabalhava numa multinacional e aí eu fui visitar um cliente, né? E o meu gestor tinha passado por lá, pelo mesmo cliente, mas o meu gestor falou assim: ó, eu preciso ir embora, que eu tenho que ver o negócio do RAM. RAM é rodar o preço, Uhum. né? Aí eu cheguei, o rapaz falou assim: uai, vocês estão mexendo com RAM agora? Vai estar trocando de carro. Vocês Teve aqui, não. Vocês têm- Falou que tá indo embora pra mexer com o negócio. Achou que tinha um ranário na empresa. É, Mas- hoje- Não era nem a Dodge Não, Ram, a Dodge não, é o RAM. Hoje a RAM tem mais uma conotação que a dois, né? Vocês estão mexendo com RAM, não é só com vaca, mas não? Mas explica aí esse 20% que você falou aí, 20% de turnover. Quantos Uma por linguagem centos? Turnover é a simples. taxa de rotatividade, Isso. né? Desculpa pelo termo, mas é a taxa de rotatividade. Se eu tenho 20 colaboradores. Se eu tenho 20 colaboradores, E eu tenho 20% de turnover, quer dizer que está saindo 4 colaboradores por pelo mês, por período dia, por ano. medido, você faz o período. O ideal é que seja anual, com visão semestral e trimestral. Por quê? Você vai ter fases no ano, por exemplo, uma propriedade que esteja onde existe a colheita de café. Chega na colheita de café, o café puxa a mão de obra de Uhum. muitos setores. Tá. Né? Então, beleza. Boa. Se eu perdi 4 para o café no passado, Plantio quanto de eu não posso lavoura, perder? etc. Lavoura, e tal. etc. Mas, fundamentalmente, eu entender quantos por cento dos meus funcionários pedem demissão. No Ah, é ano, só os que pedem. pedem demissão. E Não, o que eu mandar embora não entra? nessa conta de retenção, não. Tá. Nessa conta de retenção, Tá não. entendendo, gente? É isso Quantos aí. por cento dos funcionários? Porque toda vez que alguém que eu não poderia perder pede demissão, eu perco a oportunidade de tirar alguém que eu precisava tirar. E isso é a Mas função. no é essa, turnover, o que contratar eu e- demito também entra, não entra, Valias? Não, no geral entra, Ah, tá. mas nós estamos falando aqui de retenção, Tá, entendi. certo? Porque Boa. pode ser que, o negócio diminuiu, ou eu quero mudar todo mundo, né? Mas nós estamos falando aqui de, se trouxesse para o zootécnico, descarte voluntário e involuntário. E um turnover, Voluntário eu concordo, eu controlo, o involuntário não. o Valias, e um turnover bom? Número Depende bom de muito, turnover, assim. Ricardo. Depende da maturidade do Linhas sistema, gerais. Depende, mas eu acho o seguinte, Numa fazenda de leite, que é o que você mais convive, se você tiver mais de 10% de turnover, você está em risco muito alto. 10%. Agora, Então, essa fazenda de 20 colaboradores, 10% é 2. se ela começa a perder 2 colaboradores, por quê? Uma fazenda de 20 é uma... E se tiver o número certo de pessoas, né? Não tiver excesso de pessoas, estou falando de um sistema redondo, Tá. né? Você tem 2 coisas. Primeiro, as atividades-chave, que se a pessoa não tiver ali, o negócio não vai funcionar, Certo. né? E tem as atividades menos críticas, né? Mas se você perde 10% da tua equipe todo ano, é muita coisa. É muita coisa. E não é fácil manter 10, não, viu, Não é não. pessoal? Nós Não é temos não. situações bem difíceis que batem Hoje fácil em 25. Hoje em dia, Pra ser então,
né? Mas aí que eu ia falar, você pega num universo de 700 pessoas, e aí eu gosto de trabalhar por nível, entendeu? Qual mão de obra eu consigo contratar através de turmeiro? Qual mão de obra ela é volante? Sim. É lógico que o turnover nessa aí vai ser muito maior. Agora, qual é o núcleo Administrativo. duro? Muito Os bem. coordenadores. Gerência, diretoria, Bacana. coordenação, entendeu? Boa. Então tá aí. A turma que não conhecia, né? Conheceu um termo, É a uma velocidade métrica. que você troca a sua rotação. equipe, É, né? Tá. Teoricamente, um turnover de 25 a cada 4 anos, você mudou tem a equipe todo o nova. time. Pá, como nós estamos falando de perder colaboradores, eu quero colocar aqui na mesa uma outra ideia do que vocês pensam a respeito desse companheirinho aqui, a respeito de colaborador que estão saindo, que não estão entregando. Qual é a visão de vocês a respeito disso aqui, ó? Celular. Qual é a influência dele para sair? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Isso aqui eu já ouvi e vi fazendas que estão cortando a internet no horário de trabalho. Então, das 7 às 11 corta, às 11 a 1 hora volta, da 1 às 5, 6 corta, não permitindo as pessoas usarem o celular no horário de trabalho. Como é que é a visão de vocês dois? Minha visão nua e crua, não vai dar certo. Minha visão, ou você treina, convence, ensina, educa, treina de novo, e se não funcionar, você manda embora. Tem que chegar lá, não tem outro jeito. Porque não adianta. Proibir. Agora, se o cara trabalha num lugar de risco, pera lá, vamos separar as coisas, né? O cara trabalha num lugar onde se ele bobear, vai a mão, vai tudo. Não, então o celular vai ficar ali. Agora, se um cara que trabalha num cavalo, tocando gado no pasto, ou um cara que trabalha num trator, cara, ele não pode dirigir e usar. Mas se o trator quebra lá na roça, você sabe que o dono vai falar, pô, você não me ligou pra mim, pra você não perder esse tempo todo. Ele vai pedir pro cara usar o celular. Mas aí ele fala, não, mas não tinha internet, porque naquela hora que você desligou. Não pega lá uma rede, Wi-Fi, sei lá, de qualquer... telefônica. Então, assim, a minha visão é que a gente tem que procurar conscientizar. Eu já tive o desprazer de ter que demitir alguém por telefone. E eu demiti. Por uso Por uso errôneo do irregular. telefone. Mas eu treinei ela várias vezes, tentamos de tudo. Não deu certo. Ela foi Eu demitida preferi fazer com isso, consciência. porque aí eu tô dando uma consciência para os que ficam de como é Isso. que a gente quer. Boa. Isso para mim é o que eu chamo de me educar e se educar. Então assim, eu acho que não é possível hoje você separar dessa ferramentinha. Não, mas você tem que saber usar ela a seu favor. Eu canso de ver fazenda aí que o cara usa o celular dele, a ligação dele, para responder pro patrão algo que o patrão quer, e depois o patrão reclama que ele tá... Mas quando você precisa localizar o Ricardo, liga para ele que ele vai atender. Para aquilo serve. Mas na hora que eu não quero, aí não quero tirar do Ricardo. Então assim, Boa. eu acho que não tem 2 pesos e 2 medidas. Então assim, eu acho que se você começa a fazer isso, pode ser que você vai perder. Você concorda que hoje isso é uma fonte de informação gigante? Nossa. Aí se você bloqueia tudo isso, começa a bloquear, a pessoa fala, cara, aqui a gente não pode ser ninguém. Uma cultura Agora, ditadora. cuidado, né? Eu já vi ditatorial. trator que cai dentro da valeta porque o cara se deu luz de dirigir e olhar. Aí não é isso que nós estamos falando. É um cara Uso que... regular. Uso inteligente. Cara, pus no bolso, tocou. Pô, é minha esposa, tocou. É meu patrão, tocou. É meu diretor, tocou. É urgente. Cara, é um aviso de uma tempestade. Cara, eu acho que ele deve ser usado. Mas Cuidado. A reclamação maior hoje, Sérgio, é essa aqui, ó. Muita gente acha que o cavalo No TikTok. TikTok. É os usos das mídias sociais. Tem um problema maior que o TikTok, que são as apostas. Aí Eita. pegou Aí feio. você foi. Esse Aí Acabou você com o foi. dinheiro da família. Aí você foi no. É aí que tá viciando. Eu acho que... Qual é a regra, né? Eu acho que cada empresa tem o direito de determinar a sua Criar regra. suas normas, suas regras. Eu tenho uma empresa que eu ajudo em uma estruturação interna, que na parte industrial eles proibiram o celular. O que eu questiono E o que aconteceu? É o seguinte. Então, é uma empresa pequena. O que eu questiono é o seguinte. As pessoas terão vontade de trabalhar lá, sabendo dessa regra? Porque essa regra tem que ser Elas explicitada perderam no colaboradores por mercado. causa disso? Não Não? perdeu. Mas porque é Mas uma talvez turma... deixou de selecionar alguns Isso. bons que passaram. Isso. Agora, dentro de uma empresa, um cara que moe coisa, eu acho que não Isso, pode ter um exato, celular mesmo exato. lá, não. Agora, qual é a regra? Nós estávamos falando aqui há 1 minuto atrás. Antes nós escolhíamos os cooperadores. Hoje eles estão escolhendo onde ficar. Você tem a internet na sua mochila. Tem. Quanto tempo vai demorar para ter aqui 1 ano. uma Starlink? 1 ano no máximo. E vai proibir do cara comprar um celular e andar com o celular dele
Então, Conectado tempo integral, né? até quando... Eu me lembro quando eu era criança, a jornada de trabalho de um cara que ia capinar café, ou carpir, era das 7 às 5. Né? Tem tal horário de almoço. Não sei. Hoje, você marca a tarefa. O cara tem que entregar quanto de serviço? Se ele terminou meio-dia, vai embora. O que eu tô querendo dizer? Quando que a gente vai começar a medir efetividade pela Nossa entrega Senhora. e não pelo tempo? Agora, acidente. Acidente não pode acontecer. É o que o Sérgio está falando. Não pode acontecer acidente. Beleza, o cara provocou um acidente porque estava no celular. Opa, ele sabe que não poderia. Você imagina um cara pilotando uma moto numa fazenda como a nossa, e nós já tivemos acidente lá de motoqueiro que tromba com um trator. Se essa pessoa tá pilotando na terra, com celular, com capacete, só vai piorando. Então nós estamos tendo um trabalho danado para Polêmico, treinar né? a nossa É equipe. polêmico. É um mas, assunto assim, bem polêmico. Eu acho que é claro, É sabe, necessário, né? E o Sérgio falou, já aconteceu comigo, de estar na fazenda, o cara ligar pelo celular que a cobra tinha pego ele. É. Cobra picou. E aí? Ô, Você por não- favor, corre aqui, me socorre aqui que a cobra acabou de me picar. E se não tivesse talvez- celular? Talvez a pessoa que tá, Encontrar as um- pessoas que estão nos ouvindo pode até ter ficado aí, pô, vocês falaram, mas eu não consegui chegar na conclusão com a conversa de vocês. Então eu penso que cada caso é um caso, né? A pessoa tem direito de criar a norma dele. Eu sou da ideia do Sérgio. Acho que a educação, a conversa, e se chegar no ponto, como você bem disse, meu amigo, eu estou te desligando porque o uso do seu celular está errado, Você quer você está ver? exagerando, né? Eu vou trazer uma coisa que vai ficar fácil para nós aqui. Quem de nós aqui já não foi numa reunião com 200 pessoas num salão? Todos nós? Todos nós. E tem um palestrante lá. O que acontece hoje quando no meio da palestra toca o celular alto de alguém? Você não fala, pô, meu, Todo mundo olha para ele. E o dono do celular? até Morre fica de vergonha. vermelho. Não morre? Ele quer escorregar na Mas cadeira. por quê? Porque foi disseminada a ideia que naquele ambiente você bloqueia o celular, é cultura. É cultura. Agora, na empresa, para mim é a mesma coisa. Olha, você tá com o seu celular, põe no vibracal, você precisa atender, é urgente, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que entender a demanda. Você não vai num treinamento com 200 pessoas para ficar falando no telefone. Pô, você tá trabalhando, você não tá ali para atender telefone, você tá ali para entregar resultado. O Valias falou muito bem. Eu gosto muito dessa comparação. Fica nítido que em algumas pessoas usando o celular na hora de serviço é a mesma coisa de um cara que atende o telefone no meio de uma reunião onde você não é Eu ando tão atrevido nas minhas palestras que se eu tô lá fazendo uma palestra, uma pessoa atende um telefone, eu vou lá perto dele. Eu vou pro rumo dele assim, só pra ele desconfiar e falar, desliga aí, cara, tô aqui falando com você, você tá atendendo, eu falo. O engraçado é o seguinte, tudo que se fala aqui na minha cabeça martela a cultura, sabe? Volta nela, né? E eu sempre falo do São Antônio Carlos Pereira, lá de Carmo do Rio Claro, que a família tá até hoje com... Onde você olha, tá escrito assim, se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Isso é cultura. Sim. Se eu sou um E tratorista, forte, né? se eu sou um tratorista e eu derrubo um muro, eu quebro um coxo, eu quebro uma peça, um equipamento porque eu estava no celular, eu não fiz bem feito. Então a cultura tá clara, tá explicitada. Por quê? A cultura não é o que eu penso. A cultura é o que eu faço. E se eu coloco isso para todo mundo, porque não adianta amanhã eu te surpreender, né, Ricardo? Você me contrata e tal, ou eu te contrato, eu falo, não, Ricardo, mas minha cultura não é essa. Mas onde que tá essa cultura que eu nunca vi? Cadê? Cadê? Sabe? Você não me aposta. Onde que tá? Você não me apresentou ela? Eu sei que esse é um assunto bem polêmico e dentro do que o Sérgio falou no final, se você não corrige o colaborador errado, se você não tenta, esforça, treina o colaborador que está com algum problema, você vai estragar o bom. Isso. Educar é difícil. Ou perder, mas é necessário, viu? Ou perder. Você vai perder o bom. Vai perder o bom. Estragar ele. É a nossa famosa frase. Nós temos alguns jargão entre nós, né? Assim, o problema da liderança ruim é que ela atua sobre os bons, não é sobre os ruins. Não é que você é um líder ruim e o cara ruim você não melhora. O problema é que os bons te abandonam e você só fica com os ruins. É lógico. E aí você não transforma. Isso E aí e vai lá. a cultura vai sumindo, né? Estratégia, atitude, tudo aquilo que nós já falamos em tanto assim. Então, como o nosso tema ali era apagão de mão de obra, veja, tudo isso que nós estamos falando, ele está em movimento. É celular, é internet, é bom salário, é boa casa, é boa moradia, condição, boa é acesso para os filhos à escola, bom ambiente. é o tom de voz, Isso. é a agressão na maneira de falar, é a maneira de demitir alguém. Você quer um recado para
reter talento ou mandar os talentos embora, basta você demitir alguém com falta de respeito no meio de todo mundo, o cara fala, isso aí que ele tá fazendo com o Francisco, Ele vai fazer comigo. vai fazer comigo amanhã. É. Então, assim, meu amigo, a demissão diz muito de quem você é. Mas muito. Eu falo isso, a demissão mostra na prática o que a empresa é. Né? Porque eu prometo uma coisa e faço outra. Poxa vida, é pedir pra morrer. E Né? morrem. E morrem. Então, nossos amigos que estão nos ouvindo, você está perdendo colaboradores. Tem que descobrir por quê, né? Qual a causa? Eu tenho um slide meu que eu coloco, que a pessoa me chama, né? Ricardo, queria que você viesse aqui na fazenda fazer um palestra, um treinamento para minha equipe. E aí eu pergunto para ele, falei, então você está me dizendo que você quer melhorar a sua equipe, né? Que você não está totalmente satisfeito com ela. Ela pode estar ruim e você quer melhorar, ou ela pode estar boa e você quer melhorar ela mais ainda, não é isso? É exatamente isso, Ricardo. Perfeito. Então você não está satisfeito com ela. Isso aí. Posso te fazer uma pergunta? Claro, pode fazer, Ricardo. E ela está satisfeita com você? Ninguém, Sérgio. Nunca achei um cidadão que soubesse me responder essa pergunta. Não sabe? Então, esse episódio de hoje é dedicado aos líderes, né? Para eles entenderem que ele saber o que a equipe pensa dele, ver ele, como ela está se sentindo sendo gerida por ele, é muito mais importante do que ele pensa da equipe. Concorda, Valério? Eu concordo, Não é, a sua Sérgio? pergunta é Perfeito. ótima. E para mim a resposta é clara. Se um líder um dia disser que a equipe está satisfeita com ele, foi o grande passo da arrogância. Porque você, como líder, nunca pode estar satisfeito com o que você está entregando. Porque a busca pela excelência, Ela é infinita. ela tem que ser a nossa busca diária. Então, quando alguém te convida, ele quer dizer assim, não, a minha equipe merece mais do que eu estou entregando. E a chance de eu entregar mais, eu me É capacitando. investindo nela. É as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que nos acompanham, nos conversam, é as pessoas que nós seguimos, as pessoas que nós acompanhamos. Cara, todos nós precisamos melhorar a cada dia. Todo, né? E aquela lógico. famosa frase, né? Putz. O dia de ontem já foi, amanhã eu preciso ser melhor que ontem. Você quer um exemplo do que você está falando? Muito bom. Esse podcast aqui serve mais para nós três ou para quem nos escuta? Para nós. Nossa, eu aprendo demais. Essa é a Eu só beleza fico da gente ter que preocupado. estudar. Eu aprendo Ó, demais. eu só fico preocupado quando minha esposa vai assistir. Porque às vezes eu dou uma entregada aqui, né, Valéria? E ela, ontem mesmo ela falou assim, ela estava no carro, ela veio escutando um podcast. Ela olhou pra mim e falou assim, quer que eu responda? Eu falei, não. É verdade, é o melhor amor, te feedback amo. que existe é em casa, o mais Te verdadeiro. amo, meu né? amor, te Mas amo. isso é muito bom, né? Esse retorno aí, né? Para não usar as palavras do feedback aí, que eu acho que é bem legal a gente simplificar tudo. A gente fala tanto sobre comunicação simples e eu gosto sempre de trazer isso. Não tem ninguém que ame mais a gente do que quem convive com a gente está perto. E toda vez que eles Nos não conhece. concordam com algo, e a sua equipe, Para e digo escute. para você, você percebe o quanto eles estão perto? Se você fala que a sua esposa pode te corrigir, vai ser uma boa, por que que os seus liderados, ou o seu superior, ou o seu colaborador, ou o seu parceiro da mesma função, né, não pode te corrigir? Olha que ignorância que nós somos, né? Arrogância. Nós levamos tudo para o Ego. lado pessoal. E, de novo, aquela famosa frase, né? Nós devemos falar sobre comportamento, sobre entrega, sobre valores, e não sobre pessoas. Né? Exato. Nós não estamos aqui para falar sobre o Sérgio, o Ricardo e o Valias. Muito pelo contrário. Eu quero saber o que o Valias pode contribuir com tanta gente boa que nos assiste. O que o Ricardo... O que eu posso fazer? Eu acho que esse testemunho nosso, ele tem que ser verdadeiro, porque nós temos uma trajetória e as pessoas sabem aonde nos encontrar. E o que é mais legal, sabem a quem perguntar quem somos nós. Boa, Isso é legal. boa. Por isso que aquela conversa nossa de poder voltar onde você já passou faz muito sentido Exato. na liderança, né? Eu acho que faz todo sentido a gente. Muito. Agora, na realidade, eu ainda não concordo com esse negócio de apagão de mão de obra, não. Vou deixar isso aqui que eu sei que vai gerar confusão. É assim que é bom. O que eu acho que está faltando, Discussão é produtiva. o que eu acho que está faltando é empresas, organizações, liderança e pessoas que tenham vontade de construir o seu funcionário para o futuro. Tá todo mundo procurando a varinha mágica que você bate e sai lá um cara mágico. Eu vejo isso, eu posso testemunhar isso muito perto de mim, de várias pessoas que falam assim, não, puta, fantástica essa pessoa, mas eu queria um cara com 10 anos de experiência nisso, meu amigo. Se prepara para morrer. Esse cara tá empregado, Se bem prepara pra empregado, tá morrer. feliz lá onde ele tá, cara. As empresas não estão a fim de construir nada.
ou quando eu digo, não são todas, né? É claro. Pelo menos as que vão morrer nos próximos anos, elas estão a fim de contratar pessoas prontas. Qual é o enigma disso? Pessoas prontas não existe. Exato. O líder que procura pessoas prontas fracassará, porque elas não existem, porque o mundo nunca mudou e mudou tão rápido. Então, qual a diferença de você contratar o Sérgio, com a experiência da Colorado, em vaca de leite, ou o Ricardo? Se eles têm a mesma postura e ética, eu vou ensinar o Ricardo sobre vaca de leite, como alguém pode me contratar e me ensinar sobre gado de corte. Basta que eu tenha vontade de aprender, que eu seja um cara coerente, um cara ético. Acho que é isso que nós temos que procurar nas nossas contratações. Perfeito. E não o cara técnico que já sabe tudo. Mas as empresas ainda erram em procurar mão de obra que saiba apenas o técnico. Então a minha decepção com as organizações, e essa é a minha frustração como pai, como gestor, como líder, é que as empresas fingem que valorizam as pessoas, mas elas não valorizam. Elas valorizam é currículo ainda. E essas empresas, essas sim, vão ter uma falta de mão de obra enorme. Perfeito. Esse é o meu sentimento, é o meu desabafo. Perfeito, Sérgio. Fantástico. E é o sentimento de uma pessoa que vive isso, né? Que está no dia a dia, que está lá com as pessoas. Muito bom. Que quem esteja nos escutando, né, leve isso a sério, traga isso para uma reflexão na sua direção, na sua equipe. E, né? e vou dizer mais, hein, pessoal. Quem conhece a Colorado e um dia estiver lá, nós acabamos de contratar 4 pessoas novas para trabalhar na área veterinária. Pergunte a elas que estão lá, a Raíssa, a Júlia, o Gabriel, o Matheus, na entrevista, se em algum momento eu exigir alguma experiência em alguma área. O que é que a Colorado avaliou nessas pessoas para colocar eles lá? Acho que aquilo ali pode ajudar muita empresa do agro que diz não ter mão de obra. Nós estamos investindo. E a fazenda está gastando para isso. Claro. Mas nós estamos investindo em alguém que a gente vê futuro. Porque o que eu vi naqueles meninos, eu como líder, o nosso RH, são valores. Os valores e a cultura deles falavam com a nossa cultura. A parte técnica... Valores de aprendizado, Sim, valores sim, de família, mas- valores de respeito, né? Bacana. Mas que lavada na alma escutar isso aqui. Verdade, verdade. Porque é isso, cara. Eu canso de ver propriedades que estão tocando um negócio, passa por dificuldade de gestão de mão de obra, passa. Mas é uma coisa corriqueira, sabe? Por quê? Porque tá gerindo pessoas, tá cuidando das pessoas. Não é cuidar de ser bonzinho, não. Sim. É de dar espaço, é de deixar a pessoa evoluir, é de dar condição de trabalho. E essas propriedades, elas são desejáveis. São desejáveis. E aí As a minha pessoas que não boas é, querem ir pra lá. eu vou virar um ranzinza e vou ficar seu inimigo porque eu sou vizinho da Colorado e você tá, Sim. entre aspas, tomando meus funcionários. É isso que eu vejo. É isso que eu vejo. Agora, quem que tá vestindo a sandalinha da humildade e fazendo o dever de casa? As pessoas não estão indo para Colorado, elas estão saindo fora de você, meu amigo. Exatamente, tá E acontecendo eu valia exatamente. isso. Entendeu? E alguém, às vezes, alguém que está nos ouvindo fala: é muito fácil vocês 3 sentar numa É. mesa com ar-condicionado e ficar metendo pau nos outros. Não, tô Né? metendo Nós estamos pau. falando dos problemas, das dificuldades, do apagão, do que a gente vê. E é claro que existem muitas fazendas muito bem. Exato. Tá? Não Pô. estamos aqui generalizando e nem Lógico, falando de todo mundo, por favor. Né? Não venha depois botar um comentário lá: é muito bonito vocês 3 aí na mesa. E nós estamos falando de alguém que vive o dia a dia, nós estamos falando de alguém que vive em cooperativas, em fazenda, e nós estamos falando de alguém que vai para o canto, sube a bota e conversa com o peão e conversa com o dono também. Mas isso Né? é fantástico. Não Mas a somos maioria, pessoas de Ricardo, laboratório, não. Eu acho que a maioria, isso é pé no chão, eu acho que a maioria não tá apavorada assim, preocupado todo mundo tá. Mas a maioria tá bem, cara. Pelo menos as Pessoas fazendas que eu boas. visito, As a maioria empresas que tá já bem, tá com o time perceberam. bem. Por quê? As fazendas, é muito simples, cara. Qualquer negócio que tenha, qualquer ramo, ele tá peneirando. E não é só, nós falamos muito em eficiência de produção, de hectare, de boi, de vaca, de soja. Agora chegou a vez das pessoas. Isso aí. Eu acho. Agora chegou a vez Isso das aí. pessoas. Chegou a vez. É muito bom. É o milênio das pessoas. Graças a Deus. Valorizar as pessoas. Graças a Deus. Entender graças a E Deus. ser Graças- transparente. graças Ó, a Deus. você não entregou o que você se comprometeu comigo. Isso. E Vai eu- embora, vou ter que te tirar. Isso é transparência. Agora, isso- não, isso você é entregou pessoa. mais do que eu esperava. Ô, bicho, Tá bom. você Parabéns. tamo junto, Parabéns. vamos E a- crescer junto. E é legal, hein? Pronto. Quem nos acompanhou até aqui vai compartilhar isso, vai ter agora um choque de realidade.
um ponto que eu falar, cara, nunca tinha pensado nisso. Não sei se vocês querem terminar, podemos organizar. Eu queria falar sobre o nosso livro, que ele fecha isso aqui com uma pitada de quero mais, né? Não sei, Ricardão. Eu vou só falar uma frase, aí? só falar uma frase final para as pessoas guardarem, e isso é um slide que eu tenho. Eu coloco uma frase no slide escrita assim: lidar com pessoas não dá trabalho, ponto. E pergunto se as pessoas concordam com aquela frase. 100% das pessoas não concordam. 100%. Né? Pô, vocês não concordam com essa frase? Não concordo. Então, aí eu vou para o outro embaixo. Lidar com pessoas é o seu trabalho. Exato. Né? E ela é uma pessoa. Então, lidar com pessoas não pode dar trabalho se lidar com pessoas for o seu trabalho. Você Porque imagina fazer um um cara trabalho que é- ruim, que imagina você não um cara gosta, que quer você não ser quer, líder e não gosta de gente. Para. ele não vai fazer bem feito. Não tem Ele não vai como ter formar uma sucesso. equipe, ele não vai ser feliz, né? Então, muito bem, tá aqui mais um episódio muito bacana. Diga, Sérgio. Pena que tem que acabar. Quer fechar aí? Quer fechar? Não, eu tava me lembrando aqui de Eu gosto disso, estou me lembrando dele. Tava me lembrando de um produtor apavorado, Ele vai produtor de longe. leite. Chegou pra mim e falou assim: eu não vou pra sala de ordenha tirar leite. Eu falei, mas por que você iria? Porque eu tô ficando sem funcionário. Aí eu falei pra ele, mas pra onde eles estão indo? Estavam indo todos pro mesmo lugar, pra fazenda do vizinho. E o vizinho tava tranquilo, não precisava ir pra Sobrando sala de ordenha. gente lá, né? Não, mas legal. Eu acho que é muito isso. bom. Acho que é isso, sabe? Muito Nós bom, temos muito que... Tá bom, ó, poxa, 50 minutos. de- todos nós temos negócio, empresa, a gente tem que fazer o autodiagnóstico, né? Sempre. Bom, Sérgio, trouxe o livro? livro e um livraço, hein? Patrick Lancioni, talvez um dos caras mais lidos aí de Sensacional. gestão. A vantagem decisiva. Isso que nós estamos falando aqui, a vantagem decisiva não é salário. Gente, a vantagem decisiva de qualquer empresa está aqui, né? Porque ter uma cultura saudável é o fator mais importante para o sucesso de uma empresa. Então esse é o livro que nós vamos mandar aí para o melhor comentário no nosso Instagram. Lembre que você precisa marcar 3 pessoas lá e divulgar para a gente. A vantagem decisiva, isso pode salvar a sua empresa de sair desse apagão de mão de obra. A cultura que você implementa aí, onde você está, em qualquer lugar, vai te levar ao sucesso ou pode te levar à saída do negócio nos próximos anos. Bacana. Então aqui um Obrigado, livraço. Sérgio. Posso fazer um comentário? Sim. Ó, deixa eu ver, Sérgio. Nós não temos a prática ainda no agronegócio de usar isso aqui como uma ferramenta de gestão. Isso aqui que você fala, um Um livro? livro, um pensador. Aham. Então, o Lencioni, ele é um cara que inspira as maiores organizações do mundo em usar o que ele estuda, o que ele publica, a prática dele. Então, quando a gente sorteia um livro aqui, não é uma leitura romântica, não é uma leitura... É para colocar em prática. É para colocar em prática. Para esse cara escrever esse livro aqui, ele tem milhares de cases estudados, de contos de Pesquisa, casos, de estudo. pesquisa, Então, condensa as melhores práticas e entrega de bandeja para nós. Com mais de 6 milhões de livros vendidos, Patrick é referência mundial quando se trata de alinhar uma equipe em torno de valores e princípios comuns e maximizar seu desempenho. Tá aqui, gente, ó. Aquela frase que eu uso é dele. Mude antes que seja forçado a mudar. Tá lá. Falar sobre mão de obra tem tudo a ver. Ó, então, Super abraço. então, reforçando, lá no nosso Instagram, do ogrupo.ser, vai lá no Instagram, quando saiu esse episódio, você vai lá e comenta sobre esse episódio, e se o seu comentário for marcado 3 pessoas, o escolhido pela nossa agência, você vai receber esse livro em casa, no E você conforto do seu sofá. distribui isso para mais gente, porque a nossa ideia é fazer. Parabéns. Adorei esse episódio. Muito bom. Adorei. Bacana. Muito bom. Meus amigos, Valeu. mais um. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Oportunidade. Bom demais. Valeu, gente. Obrigadão.